Sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. Tânia era uma jovem de 26 anos que vivia em uma grande cidade. Desde cedo, demonstrava uma determinação ímpar e uma sede insaciável por conhecimento. Filha única de pais agricultores, ela cresceu em meio à simplicidade do campo, mas sempre sonhou em desbravar o mundo, além das colinas que circundavam sua cidade natal. Aos 18 anos, Tânia se mudou para cursar engenharia civil na universidade. A mudança foi um grande desafio, mas Tânia nunca se deixou abalar. Com a mesma tenacidade que usava para ajudar seus pais na lavoura, ela se dedicou aos estudos, e 4 anos depois, se formou com honras. Sua inteligência e capacidade de resolver problemas complexos a tornaram uma profissional muito requisitada, e ela rapidamente se estabeleceu no mercado de trabalho. Tânia era conhecida por sua competência, e pelo brilho nos olhos quando falava de sua profissão. Ela havia conseguido um emprego em uma renomada construtora, e em poucos anos, se destacou como uma das engenheiras mais promissoras da empresa. No entanto, apesar de todo o sucesso profissional, Tânia sentia que faltava algo em sua vida pessoal. Sua rotina era tão intensa, que não sobrava muito tempo para relacionamentos ou vida social. Tudo começou a mudar numa manhã de sexta-feira. Tânia, como de costume, chegou cedo ao escritório e se preparava para uma reunião importante. Ela estava revisando os últimos detalhes de um projeto, quando sua colega de trabalho, Marina, a convidou para um café na nova cafeteria, que havia sido inaugurada perto do escritório. Relutante, mas precisando de uma pausa, Tânia aceitou o convite. A cafeteria era charmosa, com um ambiente acolhedor, e uma decoração que mesclava o rústico e o moderno. Ao entrar, Tânia foi imediatamente atraída pelo aroma do café fresco, e pela música suave que preenchia o ar. Enquanto esperava na fila, ela aproveitou para observar o ambiente ao redor, absorvendo cada detalhe com um olhar curioso. Foi então que o viu. Alexandre estava atrás do balcão, preparando bebidas com uma habilidade e um cuidado, que chamaram a atenção de Tânia. Ele era um homem de 30 anos, alto, com cabelos castanhos ligeiramente desgrenhados e um sorriso cativante. Seus olhos brilhavam de uma maneira que Tânia não pôde deixar de notar. Quando chegou sua vez de fazer o pedido, Tânia se aproximou do balcão, sentindo-se inexplicavelmente nervosa. Alexandre a cumprimentou com um sorriso caloroso, e perguntou o que ela gostaria de pedir. Tânia, tentando disfarçar o nervosismo, escolheu um cappuccino, e enquanto ele preparava a bebida, eles começaram a conversar. Alexandre era apenas um funcionário da cafeteria, mas sua paixão pelo trabalho era evidente. Formado em gastronomia, ele tinha trabalhado em diversos cafés pela cidade antes de se estabelecer ali. Sua habilidade na preparação das bebidas, e seu conhecimento sobre os diferentes tipos de grãos e métodos de preparo, mostravam o quanto ele se dedicava à sua profissão. A conversa entre eles fluiu naturalmente, como se fossem velhos amigos se reencontrando. Tânia se sentiu imediatamente à vontade na companhia de Alexandre, admirada pela sua paixão e dedicação. Ele contou sobre suas experiências anteriores, suas aventuras no mundo da gastronomia, e os desafios de trabalhar em uma cafeteria movimentada. Tânia, por sua vez, compartilhou um pouco de sua jornada, desde o interior até se tornar uma engenheira de sucesso na cidade. A partir daquele dia, Tânia começou a frequentar a cafeteria com mais regularidade. Cada visita se tornava uma oportunidade de conhecer melhor Alexandre, e aprofundar a conexão que se formava entre eles. Apesar de suas agendas ocupadas, eles encontravam tempo para conversar, trocar experiências, e aos poucos, foram descobrindo interesses e sonhos em comum. Tânia descobriu em Alexandre um parceiro de conversas inspiradoras, alguém que, como ela, valorizava o trabalho árduo e a busca constante por melhorias. Eles se apoiavam mutuamente, compartilhando os desafios de suas respectivas carreiras, e as alegrias de suas pequenas vitórias diárias. Tânia se pegava ansiosa pelas visitas à cafeteria, sentindo que cada encontro trazia uma nova camada de significado para sua vida. Enquanto os dias se transformavam em semanas e depois em meses, Tânia percebeu que Alexandre havia se tornado uma presença constante e essencial em sua vida. E assim, sem perceber, ela começou a se abrir para novas possibilidades, permitindo-se sonhar não só com o futuro profissional,
mas também com o que o coração poderia lhe reservar. A amizade deles floresceu rapidamente em algo mais profundo. A conexão entre os dois era inegável, e o carinho e respeito mútuo que compartilhavam apenas crescia com o tempo. Em menos de um ano, Tânia e Alexandre estavam namorando oficialmente. Os dias de Tânia eram preenchidos por seu trabalho na construtora e seus encontros com Alexandre. Eles se tornaram inseparáveis, e a presença um do outro trazia um conforto e felicidade que ambos nunca haviam experimentado antes. Alexandre era atencioso, carinhoso, e sempre encontrava maneiras de surpreender Tânia, seja com pequenos gestos de amor, ou com suas conversas profundas sobre a vida e os sonhos que compartilhavam. Então, após um ano juntos, Alexandre decidiu que era hora de dar o próximo passo. Ele planejou uma noite especial, levando Tânia para um jantar em um restaurante elegante. A atmosfera era perfeita, com luzes suaves e música ao fundo criando um ambiente romântico. Durante o jantar, Alexandre estava visivelmente nervoso, mas Tânia, envolvida pela beleza do momento, não percebeu. Depois do jantar, Alexandre sugeriu uma caminhada pelo jardim iluminado do restaurante. Eles passeavam de mãos dadas, quando Alexandre parou em frente a uma fonte lindamente decorada. Ele se ajoelhou, tirou um anel de diamante do bolso, e com os olhos brilhando de emoção, pediu Tânia em casamento. Tânia, surpresa e emocionada, aceitou sem hesitação, e os dois se abraçaram sob o céu estrelado, sentindo que haviam encontrado o amor verdadeiro. Com o noivado oficializado, Alexandre sugeriu que Tânia conhecesse sua mãe. Ele a descreveu como uma mulher forte e dedicada, que sempre cuidou dele com muito carinho. No entanto, ele também avisou que sua mãe, Dona Helena, podia ser um pouco superprotetora, e tinha expectativas altas sobre a relação entre mãe e filho. No dia do jantar, Tânia estava nervosa, mas determinada a causar uma boa impressão. Alexandre a levou até a casa de sua mãe, uma residência aconchegante em um bairro tranquilo. Dona Helena os recebeu com um sorriso educado, mas Tânia percebeu um olhar crítico escondido por trás da fachada amigável. A casa de Helena era impecável, decorada com fotos de Alexandre em todas as fases da vida. As paredes eram preenchidas com memórias, que destacavam o quanto ele era amado e protegido por sua mãe. Durante o jantar, Helena fazia perguntas detalhadas a Tânia sobre sua carreira, sua família e seu relacionamento com Alexandre. Embora suas palavras fossem cordiais, seu tom de voz e suas expressões faciais revelavam uma desaprovação silenciosa. Alexandre tentava amenizar a situação, elogiando Tânia e destacando suas qualidades. No entanto, Helena parecia determinada a testar a paciência de Tânia. Ela tratava Alexandre como se ele ainda fosse uma criança, servindo e mimando-o, de uma maneira que deixava Tânia desconfortável. Em várias ocasiões, Helena fez comentários, insinuando que o papel de uma esposa deveria ser sempre secundário ao de uma mãe, deixando claro que esperava que Alexandre continuasse a priorizá-la. Após o jantar, enquanto tomavam café na sala de estar, Dona Helena aproveitou um momento em que Alexandre saiu da sala, para falar com Tânia em particular. "Eu sei que você ama meu filho", disse ela, seu tom ligeiramente condescendente. "Mas você deve entender que ele sempre será o meu menino. Espero que você respeite isso." Tânia, embora surpresa pela franqueza de Dona Helena, manteve a calma. Ela sorriu gentilmente e respondeu: "Eu amo Alexandre e quero o melhor para ele. Entendo a importância da relação de vocês, e vou fazer o meu melhor para respeitar isso." Alexandre retornou à sala antes que a conversa pudesse se aprofundar mais, aliviando a tensão que começava a se formar. Ele olhou para Tânia e percebeu um leve desconforto em seus olhos, mas ela rapidamente sorriu para tranquilizá-lo. Ao final da noite, Alexandre levou Tânia de volta para casa. No caminho, ele pediu desculpas pelo comportamento da mãe, e assegurou a Tânia que ela significava um mundo para ele. Enquanto se despediam na porta de sua casa, Tânia refletiu sobre o jantar. Ela sabia que o caminho à frente poderia ser desafiador, com uma futura sogra tão protetora, mas seu amor por Alexandre lhe dava força e determinação. Ela estava disposta a enfrentar qualquer obstáculo, para construir uma vida feliz ao lado do homem que amava. Os preparativos para o casamento começaram pouco depois do noivado.
Tânia estava animada para planejar cada detalhe e transformar o dia especial em uma celebração memorável do amor entre ela e Alexandre. No entanto, logo ficou claro que Dona Helena tinha suas próprias ideias sobre o que o casamento deveria ser, e ela não hesitava em expressá-las. Desde o início, Dona Helena parecia acreditar que tinha o direito de tomar todas as decisões. Ela questionava as escolhas de Tânia para o local, a decoração e até o vestido de noiva. Acho que flores brancas seriam mais elegantes, dizia ela, desconsiderando completamente a preferência de Tânia por um colorido jardim de flores. E sobre a comida, tenho um amigo que é chefe e poderia cuidar disso. Tânia tentava manter a calma e ser educada, mas a constante intromissão de Helena começava a desgastá-la. Ela se sentia como uma figurante no próprio casamento, enquanto a sogra assumia o papel principal. Alexandre, por outro lado, parecia relutante em confrontar a mãe. Amor, é só o jeito dela, dizia ele, tentando acalmar Tânia. Ela só quer o melhor para nós, por favor, tente ser paciente. As semanas se transformaram em meses, e cada detalhe do casamento parecia se transformar em uma batalha silenciosa. Helena insistiu em escolher o bolo, dizendo que conhecia um confeiteiro de confiança. Quando Tânia sugeriu algo mais moderno e menos tradicional, a sogra revirou os olhos e disse: "Isso é um casamento, querida, não uma festa de aniversário." Mesmo com todos os desafios, Tânia e Alexandre conseguiram organizar a maior parte do casamento. Tânia encontrava momentos de paz e alegria ao lado de Alexandre, lembrando-se do porquê de estarem fazendo tudo isso. No entanto, a presença constante de Helena e sua insistência em controlar tudo era um teste de paciência que Tânia mal conseguia suportar. O dia do casamento finalmente chegou. Tânia estava deslumbrante em seu vestido de noiva, sentindo-se como uma princesa prestes a viver um conto de fadas. A cerimônia estava belamente decorada, refletindo a visão de Tânia, com toques pessoais e detalhes cuidadosamente escolhidos por ela e Alexandre. No entanto, quando Helena chegou, a tensão no ar era palpável. Para o choque de todos, a sogra apareceu vestida de branco. Seu vestido era luxuoso, claramente escolhido para chamar atenção, e ela caminhava pelo salão como se fosse a noiva. Os murmúrios dos convidados e os olhares de surpresa não pareceram incomodá-la. Alexandre, ao ver a mãe, ficou visivelmente desconfortável, porém, mais uma vez pediu paciência a Tânia. Ela é assim, amor. Ignore, vamos tentar aproveitar o nosso dia, disse ele, tentando minimizar a situação. Durante a cerimônia, Helena se sentou na primeira fila, sempre tentando capturar a atenção dos convidados. Durante o discurso dos pais, ela fez questão de lembrar todos de como ela havia ajudado a organizar o casamento, como se o evento fosse uma prova de sua própria habilidade. Tânia, ao ouvir isso, sentiu seu coração apertar, mas manteve a compostura. Quando chegou a hora da dança dos noivos, Helena se posicionou perto da pista de dança, observando com um olhar crítico. Tânia e Alexandre se moviam ao som da música, tentando se concentrar um no outro, e esquecer a presença opressora de Helena. No entanto, a tensão era evidente, e Tânia se sentia dividida entre a felicidade do momento e a frustração acumulada. Após a dança, Helena aproveitou qualquer oportunidade para estar perto do filho, tirando fotos e fazendo comentários que desviavam a atenção do casal. Quando Tânia tentou falar com alguns convidados, Helena se intrometia nas conversas, sempre direcionando o foco para si mesma. Ao final da noite, Tânia estava exausta, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ela e Alexandre se despediram dos convidados, agradecendo a presença de todos. A sogra, ao se despedir, abraçou Alexandre por um tempo excessivo, como se não quisesse deixá-lo ir. "Você sabe que sempre pode contar comigo, meu querido", disse ela, olhando diretamente para Tânia, como se a estivesse desafiando. Tânia e Alexandre finalmente se retiraram para sua suíte nupcial. Tânia se sentia aliviada por o dia ter terminado, mas também sabia que precisavam ter uma conversa séria sobre a interferência de Helena. Ela amava Alexandre profundamente, mas a paciência que ele sempre pedia dela estava no limite. Sabia que, para o bem do relacionamento, algo precisava mudar.
Um mês após o casamento, as coisas começaram a tomar um rumo inesperado para Tânia. Helena, alegando sentir-se sozinha e incapaz de suportar a saudade do filho, passou a fazer visitas frequentes à casa do casal. No início, Tânia tentou ser compreensiva, acreditando que Helena precisava de algum tempo para se ajustar à nova dinâmica familiar. No entanto, as visitas começaram a se tornar cada vez mais invasivas. Helena aparecia sem avisar, muitas vezes pela manhã cedo ou tarde da noite, sempre com a desculpa de que precisava ver Alexandre. "Estou me sentindo tão só", dizia ela, com uma expressão de tristeza cuidadosamente ensaiada. "Não suporto ficar longe do meu filho." Enquanto isso, Tânia começava a perceber que, por trás dessas visitas, havia uma intenção mais profunda: supervisionar e controlar. As visitas eram estressantes para Tânia. A sogra sempre tinha uma crítica ou uma sugestão sobre como Tânia deveria gerir a casa. "Você devia lavar as roupas assim", dizia ela. "Este prato ficaria melhor se você usasse esta receita." O tempo todo, Alexandre permanecia passivo, pedindo paciência a Tânia. "Ela só está se ajustando, amor", dizia ele, tentando minimizar o impacto da mãe. Com o passar do tempo, a influência de Helena sobre Alexandre se tornava mais evidente. Alexandre, que antes era dedicado e responsável, começou a mostrar sinais de desleixo. Ele chegava tarde em casa, passava mais tempo com a mãe, e parecia desinteressado nas responsabilidades domésticas. Tânia via, com preocupação, como Dona Helena mimava o filho, tratando-o como se ainda fosse uma criança. Após um ano de casados, a situação atingiu um ponto crítico. Alexandre, sob a influência constante da mãe, decidiu largar o emprego. "Minha mãe acha que eu devo aproveitar mais a vida", disse ele a Tânia, como se isso fosse uma justificativa suficiente. A decisão deixou Tânia perplexa e sobrecarregada, pois agora toda a responsabilidade financeira recaía sobre seus ombros. Helena, satisfeita com o controle que exercia sobre o filho, continuava a manipular a situação a seu favor. Ela incentivava Alexandre a passar mais tempo em atividades triviais, afastando-o das responsabilidades adultas. Tânia, por outro lado, se encontrava cada vez mais exausta, tentando equilibrar o trabalho e a tensão crescente em casa. Então, um dia, tudo mudou de maneira drástica. Tânia chegou em casa após um dia exaustivo no trabalho, e encontrou a sogra na sala de estar, rodeada de malas. "O que está acontecendo aqui?" perguntou Tânia, sentindo o coração acelerar. Helena, com um sorriso satisfeito, respondeu: "Estou me mudando para cá, não suporto mais ficar longe do meu filho. E sinceramente, acho que posso ajudar a manter a casa em ordem, já que você é péssima nisso." Tânia ficou boquiaberta, incapaz de processar a audácia da sogra. Alexandre, ao lado da mãe, parecia desconfortável, mas não dizia nada para contrariá-la. "Amor, minha mãe só quer ajudar", disse ele, quase suplicante. "Vai ser bom para todos nós." Tânia, sentindo a frustração e a raiva crescerem, percebeu que Alexandre estava completamente manipulado pela mãe. As malas de Helena foram levadas para o quarto de hóspedes, e ela começou a se instalar como se fosse a dona da casa. Tânia, tentando manter a calma, sabia que precisava encontrar uma maneira de lidar com essa nova realidade. A presença constante da sogra, suas críticas veladas, e sua influência sobre Alexandre, tornaram a vida de Tânia um verdadeiro campo de batalha. Cada dia era uma luta para Tânia manter a paciência e a compostura. As críticas de Helena não cessavam, e Alexandre, sempre submisso às vontades da mãe, pedia incessantemente para Tânia ser compreensiva. Tânia, no entanto, sentia que sua paciência estava chegando ao limite. Ela sabia que algo precisava mudar, mas ainda não sabia como confrontar essa nova dinâmica, que ameaçava a felicidade de seu casamento. O tempo passou e a vida de Tânia foi se tornando uma rotina de exaustão e frustração. A sogra continuava a controlar todos os aspectos da casa, enquanto Alexandre, submisso, não fazia nada para contrariar a mãe. Tânia, agora responsável por sustentar a família, mal tinha tempo para si mesma. Cada dia era uma batalha,
e ela sentia que estava perdendo lentamente sua identidade e sua alegria de viver. Então, o golpe final veio como um choque devastador. Tânia recebeu a notícia de que seus pais, que moravam em uma grande casa no campo, haviam falecido em um trágico acidente. Ao ouvir a notícia, Tânia sentiu seu coração quebrar em 1000 pedaços. A dor da perda era insuportável, e ela sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. O velório foi um evento triste e solene. Tânia, devastada pela perda, buscava conforto nos poucos amigos e parentes que compareceram. Ela esperava que Alexandre a acompanhasse nesse momento difícil, mas ele preferiu ficar em casa com a mãe. "Ela precisa de mim aqui", explicou Alexandre, deixando Tânia sozinha para enfrentar a dor de enterrar seus pais. Durante os dias que passou no campo, cuidando dos trâmites e se despedindo de seus pais, Tânia se sentia mais solitária do que nunca. O silêncio da casa grande, agora vazia, a assombrava, e ela mal conseguia suportar a ideia de voltar para casa e enfrentar a constante pressão da sogra. Quando Tânia finalmente retornou, ainda abalada pela perda, encontrou uma recepção gelada. Helena e Alexandre a chamaram para conversar na sala de estar. Tânia notou a expressão séria no rosto de ambos, e sentiu um pressentimento de que algo ruim estava por vir. "Agora que seus pais morreram, você herdou a enorme casa do campo deles." Começou a sogra, sua voz fria e controlada. "Então, eu decidi que você irá vender a casa aqui na cidade, e nós iremos morar no campo. Eu vou ficar com meu filho, e você pode encontrar um lugar para viver por conta própria." Tânia ficou incrédula, sem conseguir acreditar no que estava ouvindo. Tentou debater, explicando que a casa de seus pais tinha um valor sentimental incalculável para ela, e que não podia simplesmente abandoná-la. Mas Helena a interrompeu bruscamente, sua voz se elevando em um grito autoritário. "Eu decidi assim, e assim será, não há o que discutir." Desesperada, Tânia olhou para Alexandre, na esperança de que ele defendesse seu casamento e sua dignidade. Mas ele apenas abaixou os olhos, incapaz de encarar sua esposa. Em silêncio, ele entregou a Tânia um envelope com o papel do divórcio, sua expressão vazia e resignada. A visão do papel do divórcio nas mãos de Alexandre foi o golpe final para Tânia. Sentiu uma onda de desespero e traição tomar conta de seu ser. Toda a dor, a frustração e a exaustão dos últimos anos culminaram naquele momento. Sem mais forças para lutar, Tânia se viu diante de uma escolha impossível: assinar o divórcio e perder tudo, ou continuar a lutar contra uma maré implacável de manipulação e controle. Naquele instante, Tânia percebeu que sua vida estava em uma encruzilhada. As lágrimas corriam livremente por seu rosto enquanto ela segurava o papel do divórcio, sentindo o peso esmagador da decisão que precisava tomar. Helena, visivelmente impaciente, batia o pé no chão e lançava olhares severos para Tânia. "Assine logo", disse ela, a voz carregada de autoridade e impaciência. Alexandre, ao lado da mãe, parecia desconfortável, mas permanecia em silêncio, incapaz de contrariar Helena. Tânia, com um suspiro resignado, pegou os papéis do divórcio e o documento de transferência da casa. Enquanto examinava os documentos, um detalhe crucial veio à sua mente. Um plano começou a se formar em sua mente, e com uma determinação recém-descoberta, ela assinou os papéis, entregando-os de volta a Helena e Alexandre. Tânia era uma mulher inteligente e bem-sucedida, com uma carreira sólida, e uma capacidade financeira que seu marido e sogra desconheciam. Ao longo dos anos, havia economizado uma quantia substancial de dinheiro, sempre pensando em um futuro seguro e independente. Com os papéis assinados, Tânia imediatamente colocou seu plano em ação. Usou seu dinheiro guardado para comprar uma casa luxuosa em um bairro nobre. A nova residência era elegante, espaçosa, e oferecia todo o conforto e privacidade que ela havia perdido nos últimos anos. Ao se mudar, Tânia sentiu uma onda de alívio e uma sensação de renovação. Finalmente, tinha um espaço só seu, onde podia reconstruir sua vida. Enquanto isso, Alexandre e Helena se mudaram para a grande casa de campo, que pertencera aos pais de Tânia. No início, eles estavam radiantes, encantados com a nova vida no campo. A casa era imensa, cheia de história e beleza,
mas também exigia manutenção e recursos que eles subestimaram. Nos primeiros meses, mãe e filho desfrutaram do novo lar, esbanjando o pouco dinheiro que Alexandre ainda tinha. No entanto, as contas começaram a se acumular rapidamente. A manutenção da casa, as despesas diárias e as comodidades às quais estavam acostumados, logo drenaram suas finanças. Helena, acostumada a uma vida de mimos e luxos, começou a sentir o peso da realidade. Desesperada, Helena pegou o telefone e ligou para Tânia. "Tânia, estamos sem dinheiro", disse ela, a voz tremendo de pânico. "As contas estão vencendo, estamos sem água e sem luz. Você precisa nos ajudar." Tânia não pôde deixar de dar uma risada alta. "Porventura esqueceram que eu era quem sustentava vocês?" perguntou, a voz carregada de sarcasmo. Helena tentou argumentar, mas Tânia interrompeu. "Vocês quiseram a casa, agora cuidem dela." Com isso, Tânia desligou a chamada, satisfeita ao ver que seu plano estava funcionando. Enquanto Tânia vivia confortavelmente em sua nova casa, Alexandre e Helena enfrentavam a dura realidade. Sem dinheiro para pagar as contas, eles não conseguiam manter a casa em ordem. As luxuosas comodidades que haviam se tornado parte de sua vida se desfizeram rapidamente, e eles perceberam tarde demais que sem Tânia não tinham nada. Tânia sabia que o tempo estava a seu favor. Ela observava de longe, enquanto a situação de Alexandre e Helena se deteriorava, sentindo uma justiça poética em ver como o mundo deles desmoronava. Sabia que a sobrevivência na grande casa de campo era impossível sem os recursos e a determinação que ela havia trazido para o relacionamento. O golpe final, pensado com precisão, estava prestes a alcançar seu clímax, deixando Tânia pronta para seguir em frente com a cabeça erguida. Enquanto Tânia seguia com sua vida, desfrutando da independência e do sucesso que conquistara, Helena e Alexandre se viam cada vez mais afundados em dificuldades. Helena, que sempre fora autoritária e controladora, agora enfrentava a dura realidade de sua incapacidade de sustentar a casa e o estilo de vida a que estava acostumada. Alexandre, sem o suporte financeiro de Tânia, viu sua dependência da mãe se tornar insustentável. A situação deles piorou a cada dia, e Tânia, de longe, assistia ao desmoronar do mundo que Helena tanto lutara para controlar. Sabia que seu plano estava funcionando perfeitamente, e a justiça que tanto esperara finalmente estava sendo servida. Certo dia, a campainha tocou. Tânia, já sabendo quem era, se arrumou com esmero. Vestia um elegante vestido azul marinho, que destacava sua figura esbelta e sofisticada, combinando com um par de brincos de pérolas, e um sorriso de quem estava no controle. Ao abrir a porta, encontrou Helena e Alexandre, ambos com semblantes desesperados e abatidos. "Que maravilha, eu estava esperando por vocês", Tânia disse, com um brilho nos olhos. Helena entrou apressada, quase empurrando Tânia, seguida por Alexandre. Ambos começaram a implorar. "Tânia, por favor, volte com Alexandre. Nós precisamos de você, estamos arrependidos", disse Helena, com lágrimas nos olhos. Alexandre, olhando ao redor, impressionado com a linda casa em que Tânia estava morando, reforçou o pedido da mãe. "Por favor, Tânia, eu sei que cometi erros, mas podemos consertar tudo. Volte para mim." Tânia manteve a postura elegante, seu rosto sereno. "Eu voltarei, mas apenas com uma condição: que vocês devolvam a casa de campo para mim." Helena, desesperada para que Tânia voltasse a sustentar seus gastos, aceitou imediatamente. Está bem. Eu aceito. Só volte para nós." No dia seguinte, Helena passou a casa novamente para o nome de Tânia. Ansiosa para retomar sua antiga vida de conforto, ela foi até a casa luxuosa da ex-nora, e com um sorriso forçado, entregou os documentos. "Pronto, a casa está em seu nome. Agora, vamos organizar o casamento." Tânia olhou para eles com desprezo, seus olhos brilhando com uma mistura de triunfo e sarcasmo. "Casamento? Vocês acham que eu seria tola o suficiente para me casar com Alexandre novamente? Que tipo de idiota vocês pensam que eu sou? Eu não preciso, e nunca precisei de vocês."
Alexandre, você é um homem fraco que não conseguiu se impor contra a própria mãe. E Helena, você é uma parasita, vivendo às custas dos outros. Eu fiz isso para mostrar a vocês que, sem mim, vocês não são nada. E agora, voltem para a miséria de onde vieram. Não há lugar para vocês na minha vida ou na minha casa. Helena ficou em choque, a cor sumindo de seu rosto, enquanto as palavras de Tânia atingiam como facadas. Alexandre estava boquiaberto, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Tânia deu um passo à frente, apontando para a porta. Agora saiam, e nunca mais voltem. Humilhados e derrotados, Helena e Alexandre saíram da casa de Tânia. Sem o sustento de Tânia, rapidamente se viram incapazes de manter qualquer padrão de vida. O dinheiro acabou, e sem emprego ou habilidades para se sustentarem, acabaram nas ruas. Cada dia nas ruas era um tormento, e Alexandre culpava a mãe diariamente pela desgraça deles. Se você não tivesse sido tão controladora e gananciosa, ainda teríamos uma vida digna. Ele dizia, ressentimento envenenando suas palavras. Helena, antes orgulhosa e dominadora, estava reduzida a uma figura lamentável, arrependida de cada decisão que os levou a essa situação. Enquanto isso, Tânia continuava a viver confortavelmente, sua nova vida repleta de liberdade e paz, finalmente livre da toxicidade que Helena e Alexandre haviam trazido. Ela seguiu em frente, mais forte e determinada do que nunca, sabendo que havia vencido a maior batalha de sua vida. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos